para todo mundo. Eu comecei a parar de olhar para o que eu não tinha e parar de me culpar pelo que eu fiz, porque a gente entra, né, nessa coisa, né? É minha culpa, fui eu que fiz, olha onde eu cheguei, você se sente ninguém. Começa a pensar, e né? se fosse diferente? E isso não te leva a nada, não adianta, né? Você não fez, já foi, passou. Então eu comecei a pensar assim, na prática, o que eu tenho? Eu tenho tempo, porque eu não tinha mais trabalho, e eu tenho dívida. E eu consegui fechar a loja porque eu assinei uma pilha de nota promissória para não executarem o imóvel da minha família. Então eu vendi a alma ali, né? Assinei uma pilhona mesmo de promissória, que eu não tinha a menor ideia como eu ia pagar. E aí eu falei, ok, o que eu tenho? Tempo e dívida. Então eu vou estudar essas dívidas que eu tenho, eu vou aprender como é que elas funcionam, como é que elas chegaram nisso. Então eu ia negociando com cada fornecedor, então eu ligava, por exemplo, para a Malu, estava devendo para a Malu R$2.500. Então, geralmente o fornecedor falava assim, vamos passar isso para... Já que você não sabe quanto você vai me pagar, vamos passar isso para $2.500 ou $1.800, $2.000, o que eu conseguia negociar, e aí você vai me pagando quando você puder. E o cara não tinha pressa, porque cada dia eu devia mais, né? Então foi uma forma, assim, de você partir de um princípio, porque eu tinha tanta dívida, devia para tanta gente que... Às vezes a pessoa ligava e dizia que eu estava devendo para ela, e eu nem tinha certeza se eu estava, se eu não estava e quanto era. Então eu peguei o que eu tinha. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado 2 contas, né? Limite de conta, 5 cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí eu fui para um passo 2. Qual é a consequência da minha dívida? Isso para quem está endividado é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo que você deve, porque a gente se perde. A gente se perde, a gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam, ainda mais hoje, o cara te liga e fala, você está devendo a 1.000 e não sei quantos dias, a tua dívida está em R$150 mil. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Tinha cora lá em cima já. Eu totalmente amadora com dívidas, veja assim. Eu verdade não entendo esse nada. bilhete. Você tem que anotar para quem você deve, o valor original da sua dívida, essa é a dica. Qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juro. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei qual é o valor original da minha dívida. Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. Que você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? Você já era crédito podre, entre aspas, né? Era inadimplente. Era. O cara às vezes nem espera receber, ele dá um E o baita que no o pessoal desconto. me dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no braço. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém. Você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia... Foi aí que você mudou de nome, porque anteriormente era Daniela, né? E mudou pra Patrícia. Pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção. Eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu dizia, eu não sou chinês, né, para começar, e eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria, até os meus credores riam. Imagina que você vai pagar nada, eu dizia, eu vou pagar. Então eu comecei a trabalhar com o que eu podia, fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía com uma sacolada assim para vender. E nessa época eu fiquei muito doente, porque eu foquei tanto em pagar dívida que assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então a minha geladeira era água, não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Hoje eu tenho 48 quilos. Eu pesei 37. 37 que a Patrícia é bem 37. baixinha. Eu tenho 1,55 m. Mas mesmo assim é nada. Era